Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a este momento de formação. Hoje, para não perdermos tempo, porque é uma formação muito importante, a pessoa que vai apresentar, já agora vou-me apresentar a mim, que estava-me a esquecer, meu nome é Eduardo Farinha, já desenvolvo esta oportunidade há quase mais de uma década, por isso são 10 anos em que aprendi, desenvolvi e hoje em dia consigo ser uma pessoa muito melhor e hoje a pessoa que nos vai dar a formação vai nos falar sobre um dos pilares da nossa empresa, que é a saúde e o bem-estar. E posso-vos dizer, primeiro vou fazer já aqui umas recomendações, porque parece que já ouvi aí uns microfones e para tudo correr bem, o que eu agradecia é que vocês, quando entrarem na sala, desligassem os vossos microfones, que é para não perturbar aqui a oradora desta noite, que é uma pessoa que, para além de muitas qualidades humanas e é amiga do seu amigo, apoia a equipa, está sempre lá presente para nós, para nos ajudar, é a pessoa que em Portugal e já no Brasil e dá uma série de formações, é das pessoas que mais sabe sobre os fatores de transferência, aquilo que nos melhora a nossa saúde, que nos previne, porque o que nós vamos falar aqui hoje é de prevenção, não vamos falar de curas milagrosas nem de nada, vamos falar de ciência e posso-vos dizer que a doutora Sofia Fonseca é formada na Universidade de Farmácia de Lisboa e é, pelo menos que eu tenha conhecimento, é a única pessoa que em Portugal já fez uma tese de mestrado. Por isso ela consegue aliar a todo o conhecimento que já tinha esta nova ciência da transferência e por isso hoje vamos ter um privilégio de ficarmos a saber com a melhor das melhores. Por isso, para não perdermos mais tempo e para aproveitarmos, vou-vos deixar com a Sofia Fonseca. Força, Sofia. Obrigada, Eduardo. Obrigada. É muito bom ser apresentada aqui por uma pessoa que já está aqui há uma década e que foi... tu foste o meu pai aqui também nesta maravilhosa empresa e laboratório. Agradeço a todos também o facto de estarem aqui esta noite e vou passar então a partilhar convosco. Só mais um momento, peço desculpas. Pronto. Então, o que é que define a saúde? Eu vou falar aqui muito brevemente, porque todos nós sabemos que a saúde é um bem maior, é realmente algo que atualmente os sobreviventes a esta pandemia dão graças a Deus por estarem vivos, não é? Portanto, cada dia que passa, nós damos mais valor à vida e mais valor à nossa saúde, não é? Portanto, a saúde é realmente algo fundamental na nossa vida. E define-se como um completo bem-estar biopsicossocial. Também direi espiritual, porque nós somos um todo, não é? Não é apenas a ausência de sintomas, não é? Portanto, é realmente todo este completo bem-estar. E para termos uma vida saudável, o que é necessário? Eu posso-vos dizer que todos os dias eu faço aqui exercício físico. Uns dias mais, outros dias menos, até conto com o telemóvel, os passos que faço, não é? E realmente a meta que eu tenho é atingir pelo menos os 10.000 passos. No outro dia, isto agora só um pequeno à parte, ao dar formação para o Brasil, a doutora Nara disse que fazia já as maratonas e que fez uma maratona também na China e que foi a terceira mulher a ter o melhor prémio, portanto, com os maravilhosos suplementos que eu vos irei falar à frente. Mas isto realmente, o exercício físico regular dá-nos uma qualidade de vida enorme. Depois também o controle de stress. Todos nós temos mais ou menos stress, mais ou menos ansiedade,
posso dizer como farmacêutica que todos os dias e mais ainda dentro da quarentena, eu atendi prescrições de ansiolíticos, de antidepressivos, portanto isso significa que realmente toda esta situação criou bastante stress, criou bastante ansiedade de pessoas que ficaram fechadas durante muito tempo em casa e que realmente isso não é benéfico para a nossa saúde psíquica. Depois a atitude mental positiva, nós vermos sempre a luz ao fundo do túnel, não é? Quase como termos um quadro, o quadro tem luzes, mas também tem sombras, não é? E tudo faz parte do quadro e nós temos que ver sempre a parte positiva nesse quadro. Há uma pessoa que está aqui, eu não vou dizer quem, mas diz sempre que para cada problema há uma solução. E realmente é verdade. Nós temos que ver sempre a solução e não ficarmos no problema, não é? Não ficarmos retidos ali, mas avançarmos, não é? E depois o descanso também é fundamental. Temos o repouso suficiente para regenerar as nossas células. E, finalmente, uma boa nutrição. Comer o mais biológico possível. Eu tenho uma churrasqueira mesmo à frente da farmácia onde eu trabalho e aquilo é uma provocação diária, não é? Sempre a ver aqueles frangos ali e ainda mais com aquele maravilhoso olfato, não é? Sempre a provocar um pouco a situação. Mas eu realmente controlo-me, não é? Porque prefiro comer um frango biológico a comer um frango cheio de hormonas e outros afins, não é? E depois também a suplementação alimentar. Eu todos os dias posso dizer que mesmo a nível de balcão de farmácia eu estou sempre a aconselhar suplementos. Porque realmente fazem toda a diferença. Ainda hoje, só dando-vos um exemplo, um senhor que está com uma situação familiar muito complicada, com a sua esposa, com Alzheimer, ele é o cuidador, 24 horas sobre 24 horas, e eu aconselhei-lhe um suplemento, e ele foi lá repetir e repetir, já fez várias vezes a mesma toma, e diz que se sente melhor, não é? Às vezes um suplemento realmente dá uma qualidade psíquica e física à pessoa para todas as condições que nós temos na nossa vida. E vou-vos falar só brevemente do sistema imunitário. Ele é constituído por mais de 1 trilhão de células. Só pesa 1 quilo, né? Portanto é realmente um peso muito pequenino no meio do nosso peso, não é? Mas tem uma função fundamental. Imaginem que o vosso sistema imunitário fechava portas durante 24 horas. O que é que iria acontecer? Iria acontecer que nós ficávamos sem proteção alguma, iríamos ser invadidos por bactérias, por vírus, por fungos, células cancerígenas, não é? Portanto, nós não teríamos aqui qualquer defesa e isso é fundamental. Nós temos realmente o nosso sistema imunitário sempre alerta, não é? Isso é mesmo fundamental na nossa saúde. Depois temos vários tipos de linfócitos, que os linfócitos B produzem-se na medula óssea e formam os anticorpos. Neste momento, as pessoas que têm, por exemplo, alergias respiratórias, se forem passear ao Parque de Caldas da Rainha, cheio de pólenes, começam a espirrar e a tossir. É normal, porque se produzem anticorpos em quantidade. Os linfócitos T são aqueles que se produzem no timo, então produzem-se os fatores de transferência, que são nanopartículas, que eu vos irei falar mais detalhadamente. E finalmente as natural killers, que são células assassinas e que eliminam as ameaças. São fundamentais no nosso exército, porque são eles que vão eliminar, por exemplo, os vírus, os fungos, as células cancerígenas. Portanto, se nós tivermos realmente o sistema imunitário alerta,
temos aqui barreiras para todas estas situações. A realidade da nossa saúde, temos vários desequilíbrios. Não vos vou falar de todos, mas um deles é o nutricional. Há muitas pessoas a terem dietas desequilibradíssimas. Pronto, hoje só para desanuviar aqui um pouco a situação, na farmácia, à hora do almoço, só cheirava a batatas fritas. E as minhas colegas já andavam a dizer, tem que também fazer batatas fritas. Não é? Realmente, o fast food, não é? Os hambúrgueres, as batatas fritas, todas essas comidas muito, muito saborosas, criam desequilíbrios nutricionais. Primeiro, fazemos ingestões de calorias enormes e depois também desequilibrados em relação a proteínas, a glúcidos, a lípidos, portanto há um grande desequilíbrio. Depois também, por exemplo, a parte de doenças inflamatórias, cada vez são mais, não é? São essas doenças inflamatórias que nos provocam a primeira causa de morte em Portugal, que são as doenças cardiovasculares. Depois, a diabetes também é uma doença inflamatória e silenciosa. Portanto, nós temos aqui várias patologias devido realmente à inflamação que se gera no nosso organismo. Uma disfunção intestinal é super importante cuidarmos bem do nosso intestino, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele está super interligado com o cérebro. E posso-vos dizer que estudos demonstram que as depressões, a maior parte das vezes, depressões, outras doenças neurológicas, são causadas por um intestino que não está a funcionar devidamente. E vou-vos falar então dos fatores de transferência que foram descobertos em 1949 pelo Dr. Cheryl Lawrence. Este imunologista médico estava a estudar a tuberculose e a fazer pesquisas nesta área no Departamento de Infecciologia em Nova Iorque. Então, ele fez uma experiência, como todos os médicos que querem descobrir algo novo para que haja uma doença que tenha cura, não é? Então, o que ele fez foi extraiu um extrato dialisado de leucócitos de uma pessoa que já tinha estado com tuberculose e tinha ficado imune. Extraiu esse extrato e foi doá-lo a outra pessoa que nunca tinha estado em contacto com a tuberculose. Essa pessoa, ao ser colocada em contacto com o bacilo de Koch, não ficou doente. Portanto, ou seja, nós tivemos aqui a transferência de imunidade. Não é? Eu sei que quando eu defendi a tese, portanto, as pessoas perguntaram, quem estava à frente a fazer as questões, perguntaram porquê que se chamam fatores de transferência. Realmente chamam-se fatores de transferência porque são, primeiro, são partículas que não eram muito conhecidas na altura. Eram imensas nanopartículas, que são realmente centenas e centenas de partículas, e transferência porque se faz uma transferência de um doente que já está imune para outra pessoa que não tem imunidade. Isto também se fez agora o estudo da possibilidade de fazer isso relativamente a esta pandemia. Então, relativamente aos fatores de transferência, o que é que são? São cadeias peptídicas, são constituídas por 40 a 44 aminoácidos, eles armazenam toda a experiência do sistema imunitário, portanto ficam lá com tudo em memória. E o que eles fazem essencialmente no nosso organismo é darem inteligência às nossas células, para que elas façam aquilo que têm a fazer. Tecnicamente, chama-se imunomodulador. Portanto, eles modulam o sistema imunitário de tal forma que não haja o sistema imunitário nem acima nem abaixo. Né? Imaginem uma orquestra e nós temos os maestros. Os fatores de transferência são aqui os maestros. E o que eles vão dizer é
para as nossas células tocarem harmoniosamente todo o tempo, para que elas não toquem nem acima nem abaixo, para que não haja aqui desafinações. Não é? Eu, quando ouço um coro, se alguém está desafinado, eu fico logo com vontade de tapar os ouvidos. Não é? E isto é o que nos acontece na nossa saúde. Se realmente há uma desafinação das nossas células relativamente à área imunitária, a nossa saúde fica completamente debilitada. Eles são educadores do sistema imunitário. O que é que eles vão fazer? Assim, muito simplesmente se nós temos, por exemplo, um vírus, eles vão reconhecer o vírus. Depois, o que eles vão fazer é reagir, vão fazer com que haja uma reação das nossas células e uma organização para erradicar o vírus. E aqui vão ajudar a produzir mais neutrofilas no nosso organismo, que são as tais células assassinas, mais citocinas, vão fazer com que haja uma produção enorme de soldados que vão todos combater esse vírus que está a atacar o nosso organismo. Outra coisa muito importante, quando nós tomamos fatores de transferência, eles atuam em 24 horas. Bom, estava aqui a entrar e esta merda aqui, deixa eu ver como é. As vacinas. Eu agradeço que desliguem o som, por favor, a quem está a entrar. Obrigada. As vacinas levam 10 a 14 dias a atuar no nosso organismo. A atual vacina ainda leva mais tempo. Não é? Portanto, nós sabemos que levamos uma primeira dose, depois levamos uma segunda dose, passado mais algum tempo, e que só no final de meses é que vamos ter realmente o organismo preparado para ter uma imunidade. Mas as vacinas mais tradicionais levam 10 a 14 dias a atuar. Portanto, aqui nós temos realmente uma rapidez de ação muito grande. Né? Atuam em 24 horas. Só contando uma breve experiência, tenho uma amiga minha que um jovem, eu agradecia que a Lena, se não se importa, que desligue o micro. Obrigada. É só para não fazer interferências, senão perco o raciocínio. Portanto, um jovem que estava na casa desta minha amiga estava a ficar com um pico de febre e de sintomas gripais. Então, o que ela fez foi dar fatores de transferência a esse jovem à noite. No dia seguinte, ele já não tinha febre, nem dores, nem sintomas nenhuns gripais. Portanto, isto foi uma ação super rápida. Aquilo que eu já vos falei anteriormente, o sistema imunitário pode estar deficiente devido a estar hiperativo ou hipoativo. Hiperativo, temos doenças autoimunes, são só cerca de 100 as descritas. As alergias e intolerâncias alimentares, cerca de 40% da população mundial já sofre de alergias e intolerâncias alimentares. Hipoativo, nem é preciso falar muito, porque nós sabemos as consequências, infelizmente, desta situação relativamente aos vírus. E células tumorais também, cada vez mais existem pessoas com doenças oncológicas. Então, os cientistas da For Life Research, Pesquisas para a Vida, que tem sede em Utah, Salt Lake City, eu já fui visitar o laboratório por 2 vezes, consegui desta forma concretizar um sonho, que era ir aos Estados Unidos da América e visitar realmente o laboratório e estar com os cientistas. Então, estes cientistas, eles obtêm os fatores de transferência através do colostro bovino e da gema do ovo. Qualquer mãe, portanto, agora falando da mulher, quando amamenta ao seu filho, o primeiro leite, que se denomina colostro, que é mais amarelado, tem bastante quantidade de fatores de transferência, entre outras constituições, não é? Então, o que vai acontecer é que estes fatores de transferência vão transferir
a imunidade da mãe para o filho, porque o filho, quando nasce, não tem qualquer imunidade. Portanto, para ganhar essa imunidade, ele está dependente da amamentação. E também sabemos que quanto maior tempo de amamentação houver, maior é a imunidade do bebê. Isto dá-se relativamente a todos os animais mamíferos. E também no final do século passado descobriram que nas aves esta transferência faz-se através da gema do ovo. Também dar-vos aqui alguns pormenores relativamente à obtenção do colostro bovino. Então, o colostro bovino é de vacas que estão em pastoreio. Eu própria vi as condições em que elas pastoreiam ao visitar aquela região de Utah. É uma região bastante agrícola, bastante fértil e é muito parecido ao Alentejo, de onde eu sou. Com muito orgulho digo. Mas realmente aquilo que há de bom no Alentejo e nesta zona é que realmente elas pastoreiam ao ar livre com ervas, também sem fitoquímicos, portanto, de uma forma o mais natural possível. A produção de água também é controlada e os cientistas do laboratório vão visitar as instalações periodicamente para ver como é que está a decorrer a produção destes animais. Outro dado, o colostro que a vaca dá ao seu bezerro não é necessário todo para o bezerro. Nós temos 12 dias de colostro e 25% desta quantidade de colostro que a vaca produz é necessária para o seu bezerro. Os 75% excedentes iriam para o lixo e é desses 75% que os cientistas extraem os fatores de transferência. Outro detalhe, como as vacas estão em pastoreio, elas estão em contacto com o solo e têm muitas bactérias, muitos gérmenes, muitos fungos em contacto. Não é? Nós sabemos, por exemplo, uma criança tem mais saúde se ela brincar também no solo, na terra, não é? Do que aquela criança que está sempre num ambiente completamente asséptico. E então, o que essa vaca nos vai transferir através dos fatores de transferência é realmente bastante bom. Desta forma, foi feita uma medição que 200 miligramas de fatores de transferência extraídos do colostro bovino têm uma informação contra 3.000 bactérias, vírus, protozoários, portanto, todos os gérmenes que andam também a rodear-nos. Portanto, é realmente aqui uma informação bastante grande. Posso-vos dizer que isso também me dá muita segurança para a minha saúde, não é? Porque eu, por exemplo, levando uma vacina, o que é que eu posso obter? Obter uma imunidade contra determinado vírus ou vários vírus, não é? Mas aqui eu tenho uma imunidade muito geral, não é? E por isso realmente tenho uma segurança completamente diferente. Os fatores de transferência obtidos através da gema do ovo. Também as galinhas são produzidas num ambiente completamente natural e sem terem calor, portanto, sem aqueles ambientes artificiais. O Dr. David Vollmer é o diretor científico deste laboratório. Ele tem 20 anos de experiência em controle de qualidade. A doutora Paula Brock é brasileira, portanto estão aqui várias pessoas do Brasil. Realmente ela é do Brasil, é farmacêutica, portanto minha colega, mas tirou depois um doutoramento em toxicologia, que é muito importante também para esta área dos suplementos.
Aqui está o Conselho de Ciências Médicas, em que estão presentes médicos de variadíssimas origens, que também ajuda a complementar saberes. Os fatores de transferência, logo no início do laboratório, ele foi fundado em 1998, portanto já está a fazer 23 anos. Logo no início fizeram um estudo com vários doentes, em que fizeram um estudo relativamente ao anticorpo IgA, portanto, imunoglobulina A. Esta imunoglobulina está presente, por exemplo, na nossa saliva. Então, o que é que eles fizeram? Deram 2 suplementos com fatores de transferência durante 4 semanas consecutivas. Mediram os IgAs antes e depois. E o que é que verificaram? Que no final das 4 semanas consecutivas havia mais de 73% de IgAs. O que é que isto significa assim muito mais simples? É que o facto de nós termos mais IgAs na nossa saliva vai nos dar muito mais defesas para combatermos vírus, bactérias, etc., que tentem entrar através das nossas cavidades orais. Há várias parcerias académicas, portanto, vários estudos independentes dos suplementos. Ou seja, quando é lançado um suplemento, este laboratório tem o cuidado de pedir parcerias com universidades para fazer estudos independentes e ter realmente certezas dos suplementos que tem. Este estudo foi feito em 1999 com 400 plantas. Qual era a finalidade? 400 plantas e depois também comparativamente com os fatores de transferência. A finalidade era saber da toxicidade destas plantas e também do aumento da atividade das células natural killers, das células assassinas. Então, aquilo que se verificou é que 200 plantas foram logo eliminadas devido a serem tóxicas. Nós sabemos que realmente há plantas que têm toxicidade, não é? E por isso é preciso ter cuidado. Mas 200 plantas passaram a prova e foi feito o estudo do aumento da atividade dessas células natural killers. Aquilo que se verificou é que, por exemplo, o cogumelo shiitake tem um aumento de atividade de 42%, equinácea 43%. Eu pessoalmente estou sempre a aconselhar a equinácea, porque é uma planta que os índios utilizavam como o seu antibiótico natural no caso de serem atingidos com setas, não é? Nessa altura não havia ainda antibióticos de laboratórios, portanto havia a defesa através de plantas. O inositol hexafosfato que está contido na noz dá um aumento de atividade de natural killers em 49%. Comparando com fatores de transferência extraídos do colostro bovino e da gema do ovo, temos aqui uma atividade de 283% mais. E se adicionarmos os cogumelos, a equinácea, o inositol hexafosfato, o aloés, vamos ter um aumento de 437%. Este suplemento, que aumenta a atividade das células natural killers em 437%, foi testado em clínicas russas, comparativamente com a interleucina 2, que é um imunomodulador por via injetável. A conclusão, em variadíssimas patologias que eles fizeram o estudo, é que este imunomodulador por via oral era mais efetivo do que a interleucina 2. Este estudo foi feito por um médico relativamente a um vírus, por exemplo, o vírus da gripe. Então, o que é que se passa aqui? No primeiro gráfico, nós não temos a ação dos fatores de transferência. As natural killers entram em ação máxima ao fim de 3 dias e meio e aí matam o vírus. No gráfico de baixo, ao fim de dia e meio, nós temos os natural killers a fazer o seu trabalho em intensidade máxima. Portanto, aqui há a diferença de 2 dias, o que é muito importante, não é? Isto é a diferença entre nós termos a sintomatologia
causada pelo vírus, ou não termos qualquer baixa no nosso trabalho, não é? Porque o vírus entra e muito suavemente é logo morto, não é? Portanto, é realmente maravilhosa esta ação. Aqui aparece realmente a imagem do Plus, que é o que dá 437% de atividade a mais de Natural Killers, e o Trifactor forma 283%. Também temos o mesmo em mastigável. Esta é uma pequena parte da composição do Transfer Factor Plus, que tem o aloés, tem os cogumelos, tem realmente também a azeitona, o extrato de azeitona. E falar-vos também de outros suplementos que são muito importantes. No outro dia ouvi falar um médico, por exemplo, relativamente à situação pós-Covid, né? Há muitas pessoas que neste momento estão ainda a ter efeitos desta pandemia. Portanto, depois de terem tido Covid, estão a ter ainda dores musculares, falta de energia, portanto, às vezes falta de ar. Chegam muitos doentes à farmácia que nomeiam todas estas consequências e às vezes ao fim de mês ainda estão a ter estas consequências. Não se sabe ainda que consequências é que irá haver a longo prazo, não é? Isso é completamente desconhecido. Sabemos as de curto prazo, que às vezes até têm sido bastante graves, como nós sabemos. E um médico, no outro dia, aconselhou que após esta situação de nós termos contraído o Covid, devemos também tomar antioxidantes em maior quantidade para ajudar a renovar as nossas células. Pronto, então, eu vou-vos falar de alguns. Por exemplo, o Glutamine Prime é realmente um antioxidante de primazia, ou seja, ele tem aminoácidos na sua constituição, tem glutamina, tem arginina, tem o ácido alfa-lipoico, e tudo isto vai fazer que haja a formação do glutatião. O glutatião é um antioxidante 100 vezes mais poderoso que a vitamina C. Portanto, eu tenho imensas pessoas a irem buscar a vitamina C à farmácia, não é? E que realmente é muito boa, não é? Mas nós temos aqui realmente o glutatião, que é um antioxidante 100 vezes mais poderoso. Portanto, isto ajuda realmente a renovar as nossas células. E quer tivéssemos o Covid ou não, ajuda bastante também aqui a fazer uma prevenção. Depois, outra das ações do Glutamine Prime é no treino, na atividade física, portanto, realmente ajuda aqui a alcalinizar o nosso terreno. Quando nós fazemos treino intensivo, produzimos ácido lático. Então, o que é que vai contrariar essa produção? O dar-nos uma base, não é? Que vai logo eliminar a formação de ácido lático que se vai formando e vai-nos provocando essa dor muscular. Outra ação muito importante é a ação na estrutura e função intestinal. O que é que a glutamina vai fazer? Vai fazer uma barreira a nível intestinal de tal forma que nós não tenhamos o intestino poroso. Não é? Há muitas doenças que são devidas ao intestino estar todo poroso. E então aqui, se nós damos glutamina ao nosso intestino, ele vai fazer tipo o cimento do nosso intestino. O Rio Vida é também um antioxidante que foi também aconselhado por este médico num pós-Covid. É um antioxidante realmente maravilhoso. Ele tem só estes constituintes. Tem o açaí, que no Brasil existe muito, não é? O açaí é rico em ômegas, que são bons para o nosso cérebro, por exemplo, para o funcionamento do nosso cérebro,
para nos dar bom humor, para também a renovação da parede das nossas células. E pronto, os ômegas realmente são muito importantes na nossa saúde também cardiovascular. O mirtilo é um fruto vermelho que ajuda a fazer uma vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos. Portanto, também temos aqui outra função a nível cardíaco. A romã também é outro fruto vermelho, portanto, todos os frutos vermelhos, por exemplo, ajudam o nosso intestino a funcionar melhor, dão-nos antioxidantes, dão-nos vários tipos de vitaminas. A uva roxa, por exemplo, tem um antioxidante também que é fantástico. Eu uma vez tive uma formação com um médico vindo de Barcelona, que ele disse que o resveratrol, que é o antioxidante presente na uva roxa, é dos melhores antioxidantes mundiais. Portanto, realmente nós temos aqui algo muito rico em vários nutrientes. A maçã é um desintoxicante, é rico em vitamina B12, ajuda-nos também na área da insónia. O renuvo, também outro antioxidante que se pode utilizar no pós-Covid ou também com prevenção. Portanto, isto aqui pode-se e deve-se atuar sempre também na prevenção. Então, o renuvo, o que é que contém? Curcuma, que é um ótimo anti-inflamatório. Todas as doenças da área inflamatória, nós podemos realmente tomar renuvo para não ter tanta inflamação no nosso organismo, para evitar, por exemplo, termos diabetes, termos doenças cardiovasculares. Portanto, ajuda-nos a renovar as células e a fazer com que não haja esta inflamação silenciosa nas nossas células. Depois temos adaptogénios, que são parecidos ao ginseng, né? Que é a xinzandra, o rapóntico, entre outros. O que é que eles vão fazer no nosso organismo? Vão fazer com que nós tenhamos menos stress físico e psíquico. Portanto, ou seja, estamos sempre em harmonia. Não é? Também nos vai ajudar a melhorar o nosso fígado, vai nos ajudar a renovar todas as nossas células, como o próprio nome indica, a termos um envelhecimento saudável. E além disso, eu esqueci-me há pouco de falar que a glutamina também ajuda o nosso músculo a formar-se mais. E o renuvo, a mesma situação. Portanto, quando nós vamos fazer muito exercício, por exemplo, convém sempre levarmos os dois na nossa mochila, o renuvo e a glutamina. É o que faz um casal meu amigo quando faz caminhadas assim de fins de semana e às vezes mais dias. Eles levam os dois na sua mochila e diz que no final do dia de caminhada ainda queriam continuar a caminhar mais, porque realmente o renuvo transforma massa gorda em massa muscular. O Right Start é um suplemento que contém, é o mais polivalente que nós temos aqui, tem antioxidantes, tem vitaminas, tem sais minerais, tem fatores de transferência, claro, tem também várias plantas com variedíssimas ações, tem ômegas, portanto tem realmente uma ação muito polivalente. O BCV é para o sistema cardiovascular, o Glucodes para o sistema endócrino, o Recol para o sistema nervoso. Posso-vos dizer, por exemplo, nesta altura, que eu comecei logo no início a dizer-vos que tenho tido muitas prescrições com ansiolíticos e antidepressivos. Nós aqui temos algo que também nos ajuda bastante, e agora vou passar para este suplemento que é o Recol. O Recol é realmente para a ansiedade, para o stress, para a insónia. Portanto, temos aqui um suplemento com várias plantas, com várias vitaminas, que nos ajuda bastante nesta época em que estamos a viver, não é?
em que variedíssimas pessoas estão sob stress e ansiedade bastante fortes. Pronto, falando um pouco mais do BCV, que também agora vamos entrar numa altura de mais calor, é fundamental promovermos uma boa circulação nos nossos membros. Ainda hoje tive um doente na farmácia que, devido à falta de circulação nos membros inferiores, esteve quase a amputar a perna. Portanto, é realmente fundamental nós termos sempre cuidado com a nossa saúde, de forma a prevenirmos situações extremas, não é? E se realmente nós temos varizes, ajudarmos aqui com o BCV, se temos um colesterol leve, não é para colesteróis muito pesados, não é? Mas quando temos índices baixos, mas que já são um pouco acima, nós temos realmente aqui algo de constituição, que é, por exemplo, a levedura de arroz vermelho, temos o coenzima Q10, o ginkgo biloba, que ajuda em toda a circulação, desde a cerebral até todo o nosso organismo. Temos várias vitaminas antioxidantes que também são fundamentais, com os raios solares vão-nos fazer com que haja mais oxidação das nossas células. Então, nós temos que dar antioxidantes. Depois temos outros dirigidos a outros sistemas, o Vista, Mate, o Belvin, sistemas reprodutores masculinos, femininos. Anti-stress também é fundamental nesta época, o Reflection, tem aveia sativa, tem a taína do chá verde, que nos ajuda também a dormir melhor, e tem também fatores de transferência. Depois temos o Man Human também para promover um maior equilíbrio hormonal. O Energy é um energético muito bom. Eu digo melhor que os cafés, porque o café dá-nos assim uma energia rápida, mas que também é por pouco tempo. O Energy mantém a energia ao longo do dia. É realmente maravilhoso. E é uma energia que não é só psíquica, é física, é realmente uma energia global. Porquê? Porque tem vários constituintes, entre os quais o Guaraná. O Guaraná dá-nos realmente esta capacidade psíquica de estarmos mais felizes, com mais energia, com mais concentração. O chá verde é um lipolítico, ajuda-nos a reduzir também as nossas gorduras extras. Também vamos entrar agora numa altura de praia em breve, não é? Erva mate, dá para nós ficarmos mais tranquilos, para dormirmos melhor. Portanto, isto aqui está tudo equilibrado. Não é uma energia assim top, não, é uma energia equilibrada. E também tem fatores de transferência. Depois temos uma linha verde, temos ômegas, temos um suplemento para fazer desintoxicação do organismo, temos o Fibro-MJ para as nossas articulações, quando elas começam aqui a não colaborar connosco, não é? Começam a fazer alguns ruídos extras, e o Five System Plus para fazer a limpeza intestinal. A linha Aqua, eu não vou deter nela, é realmente uma linha maravilhosa, com muitas provas dadas. É uma linha à base de chá verde fermentado, vindo da Coreia, portanto, uma linha baseada na Coreia, e temos aqui uma gama completa que nos dá uma pele completamente rejuvenescida. Não é? Por exemplo, as máscaras, eu tenho aqui algumas pessoas nesta sala que utilizaram as máscaras e ficaram com uma pele completamente radiante. Não é? Portanto, tem muitas provas dadas já. Outro pormenor, eu tenho uma pessoa que trabalha com várias gamas de cremes e alguns bastante conhecidos e também muito dispendiosos, e ela fez o teste com duas pessoas amigas dela,
durante 2 meses. Ao fim desse tempo de teste, ela verificou que a qualidade da pele dessas pessoas, tanto a nível de rugas, como a nível de firmeza, como a nível de brilho da pele, era muito maior do que com os cremes que ela estava a utilizar e que eram muito mais dispendiosos. Portanto, resumindo, relação qualidade-preço excepcionais. O colagênio também ajuda nesta atividade na área da pele. Tem sabor a baunilha, é maravilhoso. E sei que também muitas pessoas que estão aqui, já com algum tempo de utilização, começaram a ver que a pele ficava sem as rídulas, por exemplo, sem aquelas rugas de expressão, não é? Ficavam com a pele muito melhor, com o cabelo, não é? Com as unhas, até também com as articulações do joelho. Não é? Portanto, tem realmente aqui várias vantagens a sua utilização. O colagênio é uma proteína que existe no nosso organismo e que vai diminuindo ao longo dos anos. De década para década vai diminuindo o nosso organismo. Então, o que é que nós podemos fazer? É ingeri-la, não é? Para repor esse colagênio, que realmente faz parte da nossa pele e é muito importante. Também só dizer algo mais, que é o único colagênio existente no mundo com fatores de transferência. A nossa pele é o maior órgão que nós temos no nosso organismo e o facto dela estar com maior imunidade vai-nos logo dar aqui uma barreira super importante. Se nós temos uma pele com inteligência imunitária, vamos ter aqui logo uma barreira para os vírus, para as bactérias, para tudo, não é? Portanto, é também muito importante este colagênio devido a esse fator. Os pré-bióticos são algo que me apaixona. Eu sempre que falo de pré-bióticos e de microbioma é algo que, pronto, é realmente a minha paixão. Desde que ouvi falar deles numa conferência em Salt Lake City, dada pelos cientistas, quando eles lançaram este suplemento no mercado, e isto realmente mudou aqui algo no meu conhecimento e que eu me apaixonei bastante. Porquê? Porque as nossas bactérias são mais do que as nossas células. É realmente um mundo completamente inovador e apaixonante. E que ainda está muita coisa por descobrir. Mas nós, cuidando bem das nossas bactérias, no nosso intestino e em todo o organismo, nós vamos ter uma saúde completamente diferente. Não é? Portanto, é preciso realmente dar o bom alimento para as nossas bactérias e não fazer aquilo que nós temos feito muitas vezes, que é darmos antibióticos sobre antibióticos sobre antibióticos. Eu tenho pessoas que vão à farmácia buscar às vezes um antibiótico por mês e às vezes mais. Isso significa o quê? Que vão matar toda a flora de bactérias do seu intestino. E depois as consequências é a nível de saúde global. Por isso, nós temos que dar bom alimento ao nosso intestino, repor a flora constantemente. Fazermos de vez em quando pré-bióticos pode nos dar realmente uma inteligência imunitária, uma flora bacteriana a nível intestinal muito mais sábia e que nos defenda perante as agressões. Também algo que eu fiquei a saber há relativamente pouco tempo foi: há realmente casos especiais, os bebês e as grávidas, eu só aconselho fatores de transferência, desde o trifactor clássico, o trifactor normal ou o Rio Vida. Os transplantados, desde que já tenham feito o transplante há muitos anos, não estejam a tomar imunossupressores, podem tomar fatores de transferência. No caso de terem feito o transplante há pouco tempo, não quer dizer que não possam tomar. Esta foi a novidade que eu ouvi através de um médico, mas
claro que tem que ser aconselhado pelo médico. Mas podem tomar fatores de transferência os mais simples que existem, que é o trifactor clássico. Portanto, esta foi a novidade que ouvi há uma semana atrás e que estou também a partilhar convosco. Quando se toma e como se toma, pronto, isso depende de cada situação. Eu geralmente aconselho a que se tome fora da refeição para ter maior absorção. Isto são nanopartículas, são partículas muito pequeninas e a vantagem de serem nanopartículas é que entram diretamente na nossa célula. Portanto, os poros das células são muito pequeninos. As nanopartículas ainda são mais pequenas. Então, entram diretamente. E para haver realmente uma absorção rápida é tomar fora das refeições. Com um bom copo de água, porque eu conheço pessoas que tomam um pouquinho de água e tomam as cápsulas. E às vezes já vi fazerem sem toma de água. Não deve ser assim. Isto é liofilizado, e então tem que se tomar bastante água, que é para eles terem esse efeito rápido. A duração da toma depende de cada pessoa. Às vezes há uma crise inicial. Eu posso partilhar convosco, por exemplo, o caso de uma jovem com acne. O que é que acontece? Ela fez uma limpeza inicial para que a sua pele ficasse depois completamente bela, não é? Mas inicialmente piorou porque estava a fazer uma limpeza. Não é? Isto nem sempre acontece, mas às vezes acontece e por isso é completamente natural, é realmente o nosso organismo a fazer uma cura, autocura. Lembrar que os fatores de transferência não são medicamentos, eles são contidos no PDR e desde 2018 que eles estão contidos no PDR da NET. Portanto, PDR até 2017 foi impresso, tal como está aqui, em livro. É a Bíblia dos Médicos nos Estados Unidos da América, mas agora está na NET. Podem colocar pdr.net e vão aceder rapidamente ao PDR. Colocando lá Transfer Factor da For Life, podem pesquisar, tem lá tipo a bula do Trifactor e todos os suplementos que a For Life produz. Portanto, está lá tudo mencionado, podem consultar. Existem imensas patentes, o que significa que realmente estes produtos são únicos, são patenteados, têm imensa qualidade, têm imensos prémios. O colagênio, eu há pouco não citei, mas tem um prémio do ABE 2020 como o melhor colagênio existente a nível mundial. A nível de 2019 e 2020 também a melhor suplementação a nível do sistema imunológico, em 2017 a nível de fitness. E obrigada por estes minutos que estiveram aqui. Termino agradecendo a todos a vossa participação e alguma dúvida que tenham. Eu fui um pouco mais prolongada do que aquilo que habitualmente sou, mas quando eu falo disto apaixono-me e depois é difícil calarem-me. Obrigada. Vou só interromper aqui a partilha. Muito obrigada, Sofia. O que eu vos aconselho aos convidados, se tiverem aqui convidados que nunca ouviram falar dos fatores de transferência, falem com a pessoa que vos convidou. Se tiverem outro tipo de questões, a pessoa que vos convidou, com certeza, tem o telefone ou põe-vos a falar com a doutora Sofia Fonseca, se for esse o caso. Muito obrigado, Sofia. Para todas as pessoas que fazem parte da nossa equipa da SEN, alguns recados, algumas informações. Não esquecer, no dia 27 vamos ter a Universidade do Êxito Europeia, onde vamos ter os maiores líderes da Europa, com mais resultados, a falarem exatamente dos mesmos temas que foram falados este fim de semana. Se ainda quiserem ouvir os deste fim de semana, todos eles estão gravados nas redes sociais
da Social Economic Networkers. Outra informação importante é, vamos ter a nossa convenção virtual, estamos a pouco, mais ou menos a um mês de essa convenção virtual vai acontecer, vamos ter a apresentação de novos produtos, porque esta empresa não para no tempo, continua a desenvolver e a pensar em nós, e por isso, se estão aqui convidados e querem saber como é que podem adquirir estes suplementos, eu convido-vos agora às 9h30 a pedirem o link à pessoa que vos convidou para ouvirem falar da melhor forma de os adquirirem e, além de tratarem da vossa saúde, podem desenvolver uma atividade, se forem empreendedores, e por isso o que eu vos convido a todos é a irmos para outra sala, onde vamos ter uma pessoa espetacular a contar-nos uma história, porque